Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, mais uma questãozinha do IME 2020. Então vamos lá, né? Uma sequência é gerada pelo produto dos termos correspondentes de duas progressões aritméticas de números inteiros. Os três primeiros termos dessa sequência são 3053, 3840 e 4389. O sétimo termo dessa sequência é. Aí tá aqui, né? Então, gente, é o seguinte, vamos lá, né? Qual que é a mentalidade aqui para essa questão, né? O que, que a gente tem que pensar quando a gente olha para ela? É, a gente vai fazer uma sequência onde cada termo dessa sequência, né, eu vou pegar duas PAs, né, e multiplicar os termos correspondentes, né? Então, por exemplo, o primeiro termo dessa sequência nova aqui que eu vou fazer vai ser o quê? Vai ser o primeiro termo da PA vezes o primeiro termo de uma outra PA, certo? Aí, gente, uma coisa interessante, né, que todas essas PAs aqui, ó, as razões delas, né, aliás, elas são, né, tanto a razão como os termos, eles são números inteiros, ok? Então aqui a gente vai tudo mexer com o número inteiro, pode ser positivo, pode ser negativo, mas não é fração, né, não é raiz de número muito estranho e tal. Então, vamos lá, né? Primeira coisa que a gente tem que saber, tá, gente, é a fórmula do termo geral de uma PA, tá certo? Aqui, ó, A índice N é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes a razão, né? A gente vai ter aqui os três primeiros termos, né, dessa sequência, a gente quer o sétimo termo, né? Ou seja, a gente quer o índice 7 dessa sequência aí. Então, vamos aqui para escrever o que a gente tem de informação, né? Aqui, gente, eu chamei, ó, sejam A índice N e B índice N, duas PAs, né, duas progressões aritméticas com razões iguais a R índice A e R índice B, respectivamente. Certo, gente? Então, o A índice N é uma PA, que eu não faço ideia de quem seja, eu não faço ideia de qual que seja a razão dela, mas a razão dela eu chamei de R índice A. E o B índice N é uma outra PA, que eu também não faço ideia de quem seja, e a razão dela eu chamei de R índice B. Aí, ó, a questão vai dizer, né, que a gente vai fazer uma sequência, né, multiplicando os termos dessas duas, né? Então eu escrevi aqui, ó, seja P índice N, a sequência tá o quê? P índice N é igual a índice N vezes B índice N, certo? Né? Que é para cada termo correspondente, né, eu tenho a multiplicação para eu ter o termo dessa minha sequência, ok? Então, vamos lá, né? O que que a gente quer, né, gente? Olha só, queremos o P índice 7, tá? A questão vai e diz, né? O sétimo termo dessa sequência. Então, a gente quer o P índice 7. Quem que é o P índice 7? Vai ser o A índice 7, né? O sétimo termo da sequência A, vezes o sétimo termo da sequência B, né? B índice 7. Aí, gente, por que que eu... Aí aqui, né? Por que que eu coloquei aquela informação ali do ANCN, né? Lá em cima. Porque o ANC 7, eu posso escrever ele como sendo ANC 1 mais 6 vezes R índice A, né? Ou seja, o primeiro termo da sequência do A mais 6 vezes a razão da sequência do A. E o B índice 7 é a mesma coisa, né? O primeiro termo da sequência do B, ó, que é o B índice 1, mais 6 vezes a razão, né, da sequência B, certo? Da PAB, né? Razão da PAA é razão da PAB. Aí aqui eu vou fazer aqui a distributiva, né? Distribuindo aqui esses parênteses, a gente vai ter A índice 1 vezes B índice 1 mais 6 vezes A índice 1 vezes R de B, né? Ou seja, a razão da sequência B, mais 6 vezes B índice 1 vezes o R de A, mais 36 vezes R de A vezes R de B, né? 36 vezes o produto das razões. Certo, gente? Isso aqui é o que a gente quer, ok? Aí vamos lá de novo, né, para a questão da mentalidade. Por que que eu abri aqui essa conta, né? Porque aí fica mais fácil de eu entender o que que eu vou ter que achar, né, de termos aí, certo? Então, basicamente, eu tenho que achar quem? Eu tenho que achar o A índice 1, B índice 1, eu tenho que achar a razão do termo B, eu tenho que
aliás, a razão da PAB, né? É a razão da PAA, certo? E basicamente é isso. Então eu tenho que, e o B índice 1, né? Então são quatro coisas que eu preciso achar: o A1, o B1 e a razão dos dois, né? Então vamos lá. Gente, a questão ela diz, né, que o primeiro termo dessa sequência é 3053, né? Eu escrevi aqui, ó, da seguinte forma. Aliás, aqui eu só coloquei o 6 em evidência, né? Ó, eu posso colocar, ó, então fica A índice 1 vezes B índice 1 mais 6 vezes A índice 1 vezes R índice B mais B índice 1 vezes R índice A mais 6 vezes R índice A vezes R índice B, tá bom? Eu só coloquei aqui o 6 em evidência, né, para diminuir um pouquinho as nossas contas, mas lembrando que tudo isso aqui é o P índice 7, né, que é quem a gente quer descobrir. Então, vamos lá. Ó. O P índice 1, né, o primeiro termo, que é aquilo lá que eu falei para vocês, é o 3053. Mas, gente, o primeiro termo, ele vai ser o quê? Vai ser o A índice 1 vezes o B índice 1, certo? Então, a gente já descobriu o valor do A índice 1 vezes B índice 1. Ó, A índice 1 vezes B índice 1 é 3053. Pronto, vamos deixar essa informação guardada, porque a gente vai precisar dela quando a gente for encontrar o P índice 7, tá bom? Então, deixa ela guardadinha aí. A gente também tem, gente, uma informação sobre o P índice 2, ó. O P índice 2, a questão dizia que era 3.840, certo? Mas aí, ó, o P índice 2, você pode escrever ele como sendo A índice 2 vezes B índice 2, tá certo? Ó, o correspondente do A no correspondente do B na mesma posição, que é 3.840. Mas aí quem que é o A índice 2 vezes o B índice 2, gente? Aqui eu abri as contas, tá? Ó. O A índice 2 é o A índice 1 mais a razão, e o B índice 2 é o B índice 1 mais a razão dele, né? Que dá igual a 3.840, que eu fiz a distributiva do produto, né? Então fica A índice 1 vezes B índice 1 mais A índice 1 vezes a razão do B, mais B índice 1 vezes a razão do A, mais o produto das razões, tudo isso daí está dando 3.840, ok? Aí, gente, lembrando aqui pela linha de cima, ó, a gente já sabe qual que é o valor de A índice 1 vezes B índice 1, certo? A gente já tem esse valorzinho. Então, aqui o que, que eu fiz? Ó? Eu joguei o A índice 1, B índice 1 para o lado direito da igualdade, né? E aí eu substituí, ó. Então vai ficar, né? O A índice 1 vezes o R do B, mais o B índice 1 vezes R do A, mais o produto das razões, igual a 3.840, menos o primeiro termo, né? Quem que é o primeiro termo, gente? O primeiro termo é o 3.053, certo? Então eu joguei o A índice 1, B índice 1 para a direita e eu já substituí ele, tá bom? Então, gente, ó, o A índice 1 vezes o R do B mais B índice 1 vezes o R do A mais o produto das razões dá igual a 787. Ok, gente. Perceba que eu não faço a menor ideia, né, de quem que é o A índice 1, quem que é o RB, quem que é o B índice 1, o RA, e quem que é o produto deles, né? Mas o que eu sei é que essa soma aqui todinha dá 787, tá bom? Olha aí, né? Já tá começando aí a melhorar aqui de vida, né? A nossa situação. Agora, gente, a gente vai fazer o mesmo processo para o terceiro termo, né? A gente também tem uma informação sobre o terceiro termo, tá bom? O P índice 3 é o A índice 3 vezes o B índice 3. Quem que é isso, né? A questão diz pra gente que é 4.389. Então vai ficar, né? 4.389, né? É o a índice 3 vezes o B índice 3. Mas quem que é o A índice 3, né? O A índice 3 eu escrevi ele como sendo A índice 1 mais duas vezes a razão do A. E o B índice 3 é o quem? Aliás, é quem, né? É o B índice 1 mais duas vezes a razão do B. Aí, fazendo aqui a distributiva, né? A gente vai ter o seguinte: A índice 1 vezes B índice 1, que a gente já sabe quem é, mais duas vezes a índice 1 vezes a razão do B,
mais 2 vezes B índice 1 vezes a razão do A, mais 4 vezes o produto das razões. Ok, gente? Tudo isso daí tá dando 4.389. Rapaz, papocado de conta, hein? Meu Deus do céu, tamanho dessas contas. Aí, tá certo, gente? Então, ó, a gente tem, né, tudo isso aqui, ó. A índice 1, B índice 1, mais 2 vezes, um monte de coisa. A gente pode fazer o mesmo processo que a gente fez no P2, certo? Ó, foi o que eu fiz aqui. O A índice 1, B índice 1, que estava na esquerda somando, eu jogo ele para a direita, subtraindo. Eu já tenho esse resultado, tá bom? Então, aqui ele é quanto, né? Ele é 3.053, né? Aí na esquerda fica quem, né? Fica 2 vezes A índice 1 vezes R de B, mais 2 vezes B índice 1 vezes R do A, mais 4 vezes R do A vezes o R do B, né? Que é igual a 4.389 menos A índice 1 B índice 1. Posso colocar até um 2 aqui em evidência, tá, gente? Na esquerda, ó, vai dar 2 vezes todo esse parêntese aqui, né? Igual a 4.389 menos 53. Aí, ó, quando eu faço essa subtração, gente, 4.389 menos 3.053, o resultado é 1.336. Rapaz, muita conta, viu? Então vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes aquele parêntese ali, ó, A índice 1 vezes R de B, mais B índice 1 vezes R do A, mais 2 vezes o produto das razões, igual a 1.336. Gente, esse 2 que está em evidência, né? Eu posso passar dividindo, certo? Eu jogo ele para a direita dividindo. Então vai ficar A índice 1 vezes o R do B, mais B índice 1 vezes o R do A, mais 2 vezes R do A vezes R do B, igual a 1.336 dividido por 2, que dá 668. Então, gente, percebam, né, que, de novo, né, a gente não tem um valor isolado de cada coisa, né? A gente tem um resultado dessa soma de multiplicações aí. Mas você ter esse resultado aí, gente, já ajuda bastante, tá bom? Por quê, né? A questão é que ela tá se aproximando do final, falta 5 passos ainda. Mas vamos lá. Aqui, gente, eu monto um seguinte sistema, ó. Porque se vocês verem aqui, pessoal, o P índice 3, né? Ele é quem? Ele é o A índice 1 vezes R de B, mais o B índice 1 vezes R do A, mais 2 vezes o produto das razões, que está dando igual a 668. E o P índice 2, que a gente fez um pouco mais aqui acima, ó, tá aqui, ó, na linha aqui de cima, ele é quem? Ele é o A índice 1 vezes o R do B, mais B índice 1 vezes o R do A, mais o produto das razões, igual a 789. Ou seja, gente, ó, se vocês perceberem, né, a gente tem um monte de coisas aqui em comum, tá certo? Um monte de coisas mesmo, né? O A índice 1 vezes o R do B e o B índice 1 vezes o R do A. Todos eles aqui aparecem nessas duas igualdades, nessas duas linhas, né, desse sistema. Aí eu até fiz aqui a seguinte coisa, né? Subtraindo as linhas, né? A gente vai subtrair as linhas. Então como é que vai ficar, né? Vai ficar, gente, a linha de cima menos a linha de baixo, ok? A linha de cima menos a linha de baixo, ó. O A índice 1 R de B cancela o de cima com o de baixo. O B índice 1 vezes o R de A cancela também o de cima com o de baixo. E aí você tem um 2 R de A, R de B, menos o R de A vezes o R de B. Então sobra quem, gente, nessa subtração aqui do 2RA, 2RA-RB menos RA-RB? Sobra um RA-RB, ok? R de A vezes R de B. É quem? É o de cima menos o de baixo. 668 menos 787. Aqui, ó. Então, gente, a gente vai ter a seguinte coisa: R de A vezes R de B é igual a menos 119, certo? Ó, você tem um produto das razões dando um número negativo, né, igual a menos 119. Isso aqui, gente, faz sentido, tá? Não tenho nenhum problema com isso. Por quê? Porque lá no começo a questão dizia, né, que você tinha duas PAs de números inteiros, certo? Então,
você ter números negativos aqui, né, entre as razões, não tem problema nenhum, tá? Não é absurdo nenhum. Então vamos lá, gente. Perceba, gente, ó, que aqui a gente já encontrou quanto que mede o R de A vezes o R de B. E agora, o que que a gente vai fazer? Se vocês voltarem, né, lá no que a gente quer, ó, a gente quer o P índice 7, né? Aí a gente já tem o A índice 1, B índice 1, a gente já tem o R do A e R do B. Falta achar quem? Falta achar o A índice 1, RB mais B índice 1, RA. E a gente vai encontrar eles agora. Como é que a gente vai encontrar eles agora? A gente vai fazer a substituição desse valor do produto das razões. Então, gente, ó, a gente pode pegar aqui a linha de baixo, né, desse sistema, e aí a gente vai ter o seguinte, né? A índice 1 vezes R de B, mais B índice 1 vezes R do A, mais o produto das razões igual a 787, ok? Só a segunda linha aqui do sisteminha que a gente montou, né? Que isso daqui, gente, era a linha correspondente ao P índice 2, né? Aí, ó, a gente já tem o valor do R do A vezes o R do B, né? Que é menos 119. Então, esse R de A vezes R de B, gente, que ele está na esquerda, somando, a gente vai jogar ele para a direita subtraindo. Então, vai ficar A índice 1 vezes R de B mais B índice 1 vezes R de A. É o que a gente precisa para encontrar o P de 7. É o que está faltando lá naquela equaçãozinha do P de 7. É essa soma aqui é igual a quanto? É 787 menos o produto das raízes. Aí aqui, né, a gente faz só um joguinho de sinal, tá, gente? Por quê? Porque o produto das raízes ele já é negativo, né? Então fica 787 menos 119, ok? Então, menos com menos, né, vira mais. Então, ó, A índice 1 vezes R de B mais B índice 1 vezes R de A é igual a 906. Aí, gente, de novo, perceba que eu não faço a menor ideia de quem é o A índice 1, quem é o R de B, quem é o B índice 1 e quem é o R de A. O que eu sei é que esse produto aqui, desse jeito, essa soma dessa coisa aqui, né, dá igual a 906, tá bom? E era isso aqui que estava faltando para a gente encontrar o P de 7. Agora a gente vai substituir esses valores lá na equaçãozinha do P de 7, ó. Por isso que agora falta só mais dois passos, né? Então, vamos lá, gente, ó. O P de 7 era quem que a gente tinha encontrado lá em cima? Era A índice 1 vezes B índice 1 mais, aí eu tinha colocado um 6, né, em evidência. Aí ficava A índice 1 vezes R de B mais B índice 1 vezes R de A, mais 6 vezes o produto das razões. Agora, gente, a gente já tem o valor para tudo isso, né? O A índice 1, B índice 1 é 3.053, mais, aí tem aqui o 6. Aí eu coloquei aqui um colchete, né? Porque ali dentro eu coloquei um parênteses, né? Pro produto das razões, né? Que ele é negativo. Aí eu coloquei aqui um colchetezinho, né? Aí 906. 906 é quem? O A índice 1 R de B mais o B índice 1 R de A, tá bom? 906. A gente encontrou aqui na linha de cima. Aí mais 6 vezes o produto das razões. Quem que é o produto das razões? Menos 119, tá bom? Aí vamos lá distribuir aqui essas multiplicações aqui, ó. 3.053 mais 6 vezes 909 menos 714. Então a gente vai ver esse 714 é o 6 vezes o 119, tá bom? Aí aqui eu posso fazer logo a subtração aqui dentro, né? Então vai ficar 3.053 mais 6 vezes 192, certo? Fiz logo aqui o 909 menos o 714. E para terminar, gente, a gente tem 4.205, né? Porque 3.053 mais 6 vezes 192 dá 4.205. Esse daqui é o nosso P de 7, né? O sétimo termo do P. E ele é a nossa resposta, né? A resposta é o que, gente? É o item B de bola, 4.205. Questão bem grande, né? Vocês viram aqui que foi muita conta, quase 20 minutos aqui de vídeo, minha nossa. Mas digam aí, gente, se vocês gostaram dessa resolução, se vocês já tinham visto, né, essa questão aqui
De novo, ela foi uma questão grande de conta, né? Mas ela não foi tão complicada assim, né? Porque basicamente você precisava saber o termo geral de uma PA, entendeu? E aí você faz algumas pequenas manipulações, né? E aí dá certo. Mas basicamente o conhecimento aqui era de PA, o básico, né? Você sabia o termo geral. Se vocês gostaram, gente, deixa um like, se inscrevam no canal, comentem aí, né, se vocês gostaram, se vocês acharam interessante. Se vocês não gostaram, não precisa se inscrever agora, vocês vão ter outros vídeos para poder se inscrever. E é isso, gente. Até a próxima.